A necessidade de moradia é vital e a demanda é sempre presente. Porém, pagar por um imóvel à vista é algo que apenas uma pequena parcela da população conquista. A solução encontrada é o financiamento imobiliário, onde as pessoas conseguem parcelar a tão desejada moradia. Conhecer como funciona esse segmento na prática é uma obrigação do corretor de imóveis. Para abordar o tema, recebemos no programa de hoje o especialista em financiamentos, João Eduardo Correia. João, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez na TV Cresce Rio. Eu que agradeço e eu estou sempre à disposição da casa. João, inicialmente, qual a importância dos financiamentos para o mercado imobiliário e qual a diferença entre as duas formas existentes? Vamos lá, Caio. A habitação ela tem um fator de suma importância social para o nosso país, né? Uma vez que ela possibilita uma melhor qualidade de vida para a sociedade. E o financiamento, ele tem um papel muito importante no acesso a essa moradia, uma vez que ele permite a realização do cidadão adquirir um imóvel sem ter a condição de pagar à vista. Então, o financiamento é não só para o corretor de imóveis, mas para toda a sociedade, um grande elo para a aquisição da tão sonhada casa própria. Tá? Em relação às duas modalidades, nós temos o SFH e o SFI. Né? Vamos falar do SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, que ele foi criado pela Lei 4.380 de 64. É o sistema mais utilizado no Brasil. Né? Ele utiliza os recursos do Fundo de Garantia. Né? Agora também teve um incremento em 2002 do SPPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, e também tem outros planos do governo, que são o plano como Minha Casa Minha Vida. Né? As condições de enquadramento do SFH é valor de avaliação do imóvel, até 750 mil. É bom a gente tocar nesse assunto, porque é valor de avaliação, tá? Não é valor de venda. Isso é um fator muito importante, que às vezes o corretor, sem querer, ele perde uma negociação. Então, se você estiver negociando o imóvel, valor de venda 750 mil, porém, a avaliação do órgão financeiro for 751, ele acabou de sair do enquadramento do SFH. Então, para estar enquadrado no sistema financeiro de habitação, o valor da avaliação do imóvel tem que ser, no máximo, até 750 mil reais. Taxa de juros, elas estão variando de 9,30% até, no máximo, 12%. Tá? Capacidade de renda do cliente, de 30%. A taxa de juros, tá? E o comprometimento do financiamento, que o comprometimento ele vai de 70% até 80%. Vai depender de quê? Do relacionamento do cliente com o banco. Então, esse relacionamento pode fazer que o cliente pegue um financiamento de 70%, 75% até 80%. 80% hoje, na maioria dos casos, é para quem é convênio do setor público. Tá? O prazo ele vai até 420 meses. Tá? Dentro do SFH, tá? O melhor dos sonhos do SFH qual é? É o poder da utilização do fundo de garantia. Então, dentro das suas normatizações, o cliente que tem um imóvel, que está adquirindo um imóvel até 750 mil, ele pode usar, tá, na aquisição, tá, o seu fundo de garantia, pode amortizar a sua dívida durante o processo de financiamento com o fundo de garantia e pode liquidar o seu contrato com o fundo de garantia. Então, esse plus do uso do fundo de garantia, né, é uma coisa que chama atenção e que agrada. Por isso que o SFH ele é muito bem-vindo no nosso mercado. Tá? Mas dentro do SFH, tá, na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, ele é subdividido em mais duas linhas, que é a carta FGTS, que é uma carta com imóveis até 225 mil. Tá? Isso não é Minha Casa Minha Vida. Essa carta FGTS, ela tem os mesmos parâmetros da Minha Casa Minha Vida, porém é para imóveis novos ou usados, até 225 mil e que financia com uma capacidade de até 90% do valor do imóvel. Também a mesma coisa, os 225 é valor de avaliação.
ok? Não é o valor só da venda, é o valor da avaliação. E nós temos a linha do pró-cotista, que o pró-cotista nada é uma condição de habitação aos cotistas do FGTS, tá? Que tem as mesmas regras da utilização do fundo de garantia e que hoje é a taxa mais barata do mercado. Logicamente, exceção Minha Casa Minha Vida. Tá? Esta linha de crédito é a linha de crédito que todos os corretores querem incluir os seus clientes. Logicamente que agora, tem mais ou menos uns 20 dias, a Caixa Econômica liberou 3.600.000 para esta linha de crédito. Importante lembrar que não é somente para o Rio de Janeiro, tá? É para todo o Brasil. Então, corretor de imóveis que vai vender um imóvel dentro da linha do pró-cotista tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque durante o processo do financiamento, esta verba pode se esgotar e você não vai conseguir finalizar o seu processo de venda. Então, se você tem um cliente que quer enquadrar dentro dessa linha do pró-cotista, passe este passo a passo, esta informação para o cliente, tanto o comprador como o vendedor. Nós podemos alinhar essa venda, porém, corre o risco de não ir à frente. Para quê? Para que o comprador não passe o sinal para o vendedor repasse e aí vira um problema. Então as partes têm que estar bem cientes, tá? Essa linha ela já está disponível agora, não estava nem fazendo simulação. Hoje já se encontra o simulador disponível, somente Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Tá? E o outro aspecto, o outro sistema é o SFI, que é o Sistema Financeiro Imobiliário. Esse sistema ele foi criado pela Lei 9.514 de 97. Tá? Ele é um sistema mais novo. A gente diz até que ele ainda é um filhotinho, ainda está caminhando. Tá? É para imóveis mais caros. Ok? Ele não pode ser usado de hipótese nenhuma o fundo de garantia, nem na compra, nem durante a amortização. Não se pode usar o fundo de garantia. Tá? E a taxa de juros é de livre negociação de mercado. Então, não tem uma sobretaxa. O banco, você pode negociar com o banco. Hoje, essa taxa aí, ela está variando de 12,5% para cima. Ok? Quando falamos em financiamento imobiliário, logo lembramos da Caixa Econômica Federal. Porém, existem outros bancos que realizam esse tipo de financiamento. Qual é o papel do corretor na busca de possibilidades disponíveis no mercado? Caio, você com essa pergunta, você já me dá o início da resposta. O papel do corretor é exatamente este: buscar as melhores possibilidades para o seu cliente. Tá? Então, o cliente hoje, quando ele entra numa imobiliária e quando ele vai procurar o seu imóvel, ele não espera que o corretor somente mostre o imóvel para ele. Ele espera que o corretor ele faça um serviço completo. E o que é um serviço completo? É a aquisição do imóvel desde a amostragem até a entrega do registro de imóveis. Hoje, esse profissional ele tem que estar conectado com as informações. Se ele não estiver conectado com as informações, ele deixa de vender o imóvel, deixa de fechar um negócio, tendo o cliente dele a oportunidade de efetivar a compra. Na maioria das vezes, o corretor ele fica muito preocupado de fazer o fechamento inicial, do sinal. Só que o cliente ele não está preocupado com aquele momento, ele está preocupado com o final, com o sonho dele realizado. Então hoje, o corretor de imóveis ele tem que estar conectado com a informação diária, porque esse mercado, as informações, elas mudam com muita rapidez. E ele tem que ter o conhecimento, não só da Caixa Econômica, mas Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. O seu relacionamento tem que ser vasto. E o conhecimento também. Por quê? Hoje, a maioria dos bancos liberam e aprovam crédito de acordo com o relacionamento. Então, se você tem um cliente que ele tem renda informal, a grande possibilidade é que ele tenha aprovação de crédito imobiliário no banco aonde ele tem o seu relacionamento. Então, às vezes, o corretor quer puxar, não, eu vou fazer aqui com esse banco porque eu tenho um relacionamento. Gente, vamos entender o cliente. A satisfação é do cliente. Em quê? Em pegar um financiamento que ele possa pagar, uma taxa de juros que seja condizente com a renda dele,
com prazo e até mesmo com seguro. A hora que o corretor de imóveis estiver completo nessa formação de indicação para o seu cliente, o cliente vai se sentir seguro na mesa de negociação. E o cliente se sentindo seguro, você não ganhou o cliente uma vez não. Você ganhou o cliente, é aquilo que eu digo. Você ganha o cliente, o filho do cliente, o neto do cliente e por aí vai. João, após alguns ajustes realizados pela Caixa Econômica, o limite de financiamento para a compra de imóvel usado aumentou. O que essa modificação implica na prática? Vamos lá, Caio. Esse limite que aumentou foi para os imóveis usados, que era até então de 1,5 milhão e foi para 3 milhões. E a sua capacidade passou de 60% para 70%. É importante salientar que esta demanda ela está ligada ao sistema financeiro imobiliário, ao SFI. Ok? Então, logicamente, que qualquer que seja a mudança que venha proporcionar, né, um maior crédito, ela é muito bem vista pelo mercado imobiliário. Ok? Então, essa mudança veio juntamente com a mudança do aumento de 50% para 70% para o financiamento com outros bancos. Então, aquele cliente que tem um financiamento e que está vendendo o seu imóvel e que vai fazer o que a gente chama de quitação simultânea. Antigamente, a Caixa só pegava até 50% da dívida. Hoje, a Caixa está pegando 70%. Então, essas duas mudanças, elas vêm, sim, para agregar ao mercado imobiliário. As taxas de juros das operações de financiamento de imóveis residenciais, comerciais e mistos foram corrigidas. Explica melhor quais foram essas correções. Caio, a Caixa Econômica, logo após ela ter anunciado que o percentual da carta SBPE passaria de 50% para 70% e também a possibilidade de financiar o seu segundo imóvel, ainda pagando o primeiro, logo em seguida ela veio com a notícia do aumento das taxas de juros. Então nós tivemos um aumento aí, porque a Caixa Econômica ela trabalha com relacionamento. Então nós temos taxa balcão, que é quem vai pagar no boleto, a taxa com relacionamento, a taxa com relacionamento com salário e temos também o convênio público, que também é dividido em dois itens, o convênio com relacionamento e o convênio com relacionamento mais conta salário. Então hoje nós temos aí as taxas de juros oscilando entre 10 a 11,22. Antigamente as taxas eram de 9,30 a 9,90. João, essas medidas anunciadas pela Caixa Econômica Federal reaqueceram o mercado de habitação? O que se pode fazer de projeção a curto e médio prazo em relação aos financiamentos? Caio, toda mudança que os órgãos financeiros, principalmente a Caixa Econômica, que quando a gente fala em financiamento de imóveis, a gente escuta Caixa Econômica Federal, a gente entende como Caixa Econômica Federal, todas as mudanças que são positivas para o financiamento imobiliário, ela é positiva para o corretor de imóveis. Logicamente, nós não podemos negar que nós passamos por uma crise. Eu digo mais, eu entendo essa crise como uma crise política do que uma crise econômica. E para que a gente tenha financiamentos com capacidade de crédito favorável para a sociedade, nós precisamos de uma estabilidade econômica e de uma estabilidade política. E eu vejo que, voltando a essa estabilidade, volta a confiança, volta a segurança no emprego, voltando esses itens que são fundamentais, o financiamento vai voltar a ter a sua condição de crédito favorável. E voltando a ter uma condição de crédito favorável, as vendas voltam a se reaquecer. O mercado imobiliário, eu costumo dizer que ele é mutante. Por quê? Porque ele vai se adaptando a cada momento que o país vai vivendo. A gente não para. O mercado imobiliário não para. O corretor de imóveis, ele não pode viver achando que está em crise. Ele tem que criar condições. E as melhores condições para o corretor de imóveis estar se aperfeiçoando, se aprimorando
conhecendo o ambiente do mercado imobiliário, conhecendo a sua mercadoria, conhecendo o seu cliente. Se o corretor conseguir identificar o cliente, ele vai identificar o financiamento certo, ele vai identificar a possibilidade de crédito para o seu cliente e vai poder explicar para ele o seguinte: apesar de você estar pegando um financiamento com uma taxa de juros maior, você está comprando um imóvel hoje que está com um valor abaixo do que há 6 meses atrás. Então, as oportunidades aparecem. Então, o corretor de imóveis tem que estar sempre aplicado no seu dia a dia, tá? A não perder essas oportunidades que o mercado lhe proporciona. E eu acredito que no início de 2017 nós já vamos ter um cenário muito diferente do que nós tivemos em 2016. Para finalizar, deixa o recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. Corretores de imóveis, né? Me enquadro nessa também porque sou corretor de imóveis. Nós não podemos deixar que a famosa crise tome conta do nosso mercado. Esta crise é para quem não tem conhecimento do mercado. Eu vivo um mercado na época que não existia financiamento imobiliário, na época que a gente fazia troca, na época que o cliente dava um imóvel de menor valor para a aquisição de um de maior valor, que dava o carro como sinal. Então nós temos que criar perspectivas para que o nosso mercado continue alavancando. O corretor de imóveis tem que buscar o aprimoramento, o conhecimento. Hoje, o cliente procura a excelência no atendimento. Corretor de imóveis, busque a perfeição, busque o aprimoramento, busque o conhecimento, porque o sucesso vai chegar juntinho. João, obrigado pela presença e pelas informações passadas neste programa. Caio, eu que agradeço. A hora que você precisar, estou à disposição do CRES RJ. Muito obrigado. Obrigado. Corretor de imóveis. No programa de hoje, você pode se atualizar em relação aos financiamentos imobiliários. Tem alguma sugestão de tema para abordarmos no programa Mala Direta? Então envie um e-mail para o endereço que está aparecendo aqui embaixo da tela. Sua participação é fundamental para o crescimento da TV Cresce Rio. Um grande abraço e até a próxima.